Olá a todos, tudo bem? Eu sou o Caio Mori. Eu vou apresentar um pouquinho aqui para vocês sobre três tópicos muito importantes sobre quando se fala de criptomoedas, né? O primeiro deles é sobre altcoins. Então eu vou explicar mais detalhadamente para vocês o que é altcoins, todos os setores. Começando aqui com a definição básica, altcoins são ativos digitais armazenados em bancos de dados que permitem a negociação das moedas e seu armazenamento em carteira digital. Então, basicamente, eles são os mesmos ativos digitais, que nem o Bitcoin, que nem o Ethereum, que vocês já aprenderam anteriormente. Só que eles são baseados em diferentes propósitos. Então, cada altcoin é baseado em um propósito específico, o que faz ela diferente umas da outra. E como que elas surgem, né? Como que acontece esse surgimento? Como que elas são criadas? Basicamente, elas são formadas por linhas de código com regras de emissão diferente e circulação de ativos e com regras de consenso diferente. Como vocês viram anteriormente, as regras de consenso podem ser Proof of Stake e o do Bitcoin. O primeiro tópico sobre uma criação de uma nova moeda é a criação de uma nova blockchain. Então, basicamente, o desenvolvedor vai lá e cria uma nova blockchain do zero e extremamente independente. Porém, ele é um trabalho muito mais técnico, né? Então, ele demanda muito mais do desenvolvedor, o programa é muito maior, é muito mais difícil de se produzir. E existem dois tipos de criação de uma nova blockchain a partir disso, que é a escolha do algoritmo de consenso. Então, o desenvolvedor vai lá, escolhe um algoritmo de consenso já existente ou cria um novo, assim como a gente vai ver em Solana. Foi exatamente isso que aconteceu. E através dos smart contracts. Aí, os outros dois tipos que a gente tem é o fork e os tokens de plataforma existentes. No fork, que é basicamente a criação através de uma blockchain já existente, eles copiam o código-fonte de uma criptomoeda e alteram para criar uma nova versão com diferentes regras e funcionalidades. E aí a gente tem dois tipos de fork, que é o hard fork e o soft fork. O soft fork é basicamente a criação através de uma nova blockchain, só que ela continua seguindo as mesmas regras da blockchain anterior, da criptomoeda anterior. Já no hard fork, ele é criado através de uma blockchain existente, só que depois, posteriormente, ele acaba assumindo novas regras e nova utilização. Já os tokens de plataforma existentes são criados através de muitos altcoins, que elas são criadas através de tokens. Então, eles utilizam a blockchain para criar novas funcionalidades então, basicamente, é um método mais fácil de se criar um novo criptoativo. Eles podem utilizar os smart contracts e os projetos DeFi e NFT. Então, basicamente, os projetos DeFi e NFT servem de base para essa criação. E qual que é a sua funcionalidade? Né? Para que elas servem mesmo? Para que elas são inseridas? Assim, né? Por que elas existem? Então, basicamente, a principal função delas, de todas elas, é realizar transações. Então, com todas essas altcoins, você consegue ir lá e vender, comprar e fazer transação entre uma e outra. Então, elas servem muito para isso. Além disso, elas pagam por bens e serviços, então ocorre essa troca. No futuro não tão distante, eu acredito que vai ocorrer a gente consiga negociar até no mercado real com criptomoedas, que será um grande avanço, porque aí não precisa tanto da dependência do banco, não precisa de uma dependência do Banco Central, por exemplo. E será que ela é somente dinheiro virtual? Então, eu acredito que ela não seja só dinheiro virtual, eu acredito que ela seja muito mais que isso. E elas são divididas em setores. Então, como eu falei anteriormente, cada uma tem sua funcionalidade diferente, cada uma foi criada com um propósito diferente. Então, elas são divididas em setores. O primeiro setor que eu queria apresentar para vocês são das stablecoins. As stablecoins são nada mais nada menos que uma criptomoeda que é pareada com um ativo tradicional, como o dólar ou ouro. Apesar de serem estáveis, elas podem apresentar variações, porque elas são negociadas no mercado assim como todas as outras. Porém, elas são elencadas, elas são pareadas com um ativo tradicional. Então, elas apresentam menor volatilidade que o resto, que todas as outras, e elas dotam o sistema de transferência sem burocracia. Então, basicamente, elas conseguem fazer as transações sem que você precise de um intermediário. Então, você consegue comprar dólar sem precisar ir numa casa de câmbio, por exemplo, pagar uma taxa. Então, você consegue fazer essa troca com taxas muito menores e bem baixas. E, basicamente, ela é pareada. Então, a volatilidade dela é bem baixa, realmente. Pode ter, mas geralmente não ocorre. E elas adotam um mecanismo próprio para a manutenção dessa paridade. Né? Como que essa paridade acontece? O que eles fazem? Eles se baseiam basicamente em dois tópicos, que é os depósitos bancários e os títulos de dívida. Os depósitos bancários é basicamente um depósito que o banco faz e
eles pareiam com isso, e os títulos de dívida é a debentures, nos Estados Unidos, títulos de dívida do governo, por exemplo. Então, é basicamente em relação a isso que elas se baseiam. E aí eu trouxe 2 exemplos bem importantes e bem grandes desse segmento, que é a Tether, o USDT. Ela é uma moeda, a maior moeda, vamos dizer assim, pareada ao dólar. Então, ela é super estável, é 0,999999, uma moeda. Então, ela é bem confiável. E a Pax Gold, que é uma moeda lastreada em ouro. Então, basicamente, um token dessa moeda equivale a 31 gramas de ouro no mundo real. Falando um pouquinho sobre DeFi, que é Decentralized Finance, elas criam um sistema financeiro, como empréstimo, negociação, seguro de poupança, sem intermediários. Então, basicamente, elas pegam todos esses ativos do mundo real e criam sem que esteja a intermediação de um banco. Basicamente, eles são específicos para automatização, mais gerenciamento de transações e também sobre descentralização e acessibilidade. Dois exemplos de DeFi podem ser dados aqui do lado, que nem Uniswap, que é uma das maiores exchange descentralizadas. Ela participa muito da votação em protocolos. E a Aave, que permite empréstimos colateralizados. Outro segmento também é o Privacy Coins. As Privacy Coins são projetadas para proteger a identidade dos usuários e os detalhes das transações. Então, basicamente, que elas exigem ou te oferecem um anonimato extremo para você não correr riscos. Às vezes você quer fazer uma transação muito alta, muito pesada, então elas basicamente bloqueiam esses dados e não deixam que eles sejam expostos para terceiros. Então elas são feitas com alta tecnologia, programação bruta, pesada, difícil de serem criadas, e elas trabalham muito com 3 tipos de coisa, que é mixagem de moedas, criptografia e redes anônimas. Então, basicamente, as Privacy Coins, elas têm o objetivo de garantir que as informações sejam ocultadas, como remetentes, destinatários e valores. Então, às vezes, uma pessoa quer fazer uma transação para outra de um valor, às vezes mesmo que seja legal ou não, ele bloqueia o remetente, o destinatário e os valores que são transacionados, para que você tenha um sigilo aí nessa transação. 2 Privacy Coins que eu coloquei aqui como exemplo são a Monero XMR, que ela tem um foco extremo em anonimato e segurança, e a Dash, que é uma mistura de moedas e um pool. Pool nada mais nada menos que é como se fosse uma piscina, então tem vários ativos dentro de um só, o que dificulta o rastreamento de transações. Falando um pouco sobre as Payment Coins, as Payment Coins basicamente são moedas de pagamento projetadas especificamente para servir como meio de troca em transações financeiras. Ou seja, são uma alternativa digital às moedas tradicionais. Então elas são feitas basicamente para facilitar o pagamento a terceiros. Então, elas são um meio de pagamento mais rápido, mais seguro e de baixo custo. Então, hoje em dia a gente tem o Pix, mas antes não tinha. Então, elas são meio que uma alternativa para você fazer essa transação. Apesar que o Pix, por exemplo, o banco tem acesso também, o governo tem acesso aos seus dados. Então, elas são uma alternativa também de você meio que esconder o que você tá transferindo e para quem você está transferindo. Então, ela tem uma tecnologia dentro da blockchain que faz todo esse processo de intermediação. E 2 exemplos possíveis são as Litecoins, LTC, que é uma versão mais leve do Bitcoin, processada a cada 2,5 minutos, enquanto o Bitcoin é processado a cada 10 minutos. Então, além disso, o Bitcoin tem outras funcionalidades, mas a Litecoin é basicamente criada para fazer essas transações de um modo mais rápido. Já o Bitcoin Cash é uma fork do Bitcoin com foco em escalabilidade. Já as Platform Tokens basicamente são as criptomoedas nativas de blockchain que permitem o desenvolvimento de aplicativos descentralizados e execução de contratos inteligentes. Então, basicamente, elas funcionam com DApps, que são os aplicativos Decentralized Apps. Então, elas servem como combustíveis para a rede. Então, elas operam a rede e dão suporte à infraestrutura. Porém, elas têm o gas fee, que servem para equilibrar a utilização da rede, priorizar transações e garantir uma infraestrutura eficiente e segura. Então, basicamente, eles são uma taxa que você paga para garantir essa estabilidade, todo esse ecossistema mais seguro e mais estável, né? Então, 2 exemplos são a Cardano e a Solana. Eles são criptomoedas muito grandes ultimamente, então elas têm ganhado seu espaço muito rapidamente. Já são criptomoedas de alto valor de mercado.
A Cardano, especificamente, ela oferece contratos inteligentes e soluções mais eficientes à blockchain. E a Solana, ela trabalha com altas velocidades e transações de baixa latência. Falando um pouquinho agora das utility coins, elas são criptomoedas projetadas para fornecer acesso a serviços, produtos ou funcionalidades específicas dentro de um determinado ecossistema de blockchain. Então, basicamente, elas se diferem do Bitcoin, que são geralmente para reservas de valor. O Bitcoin, ultimamente, ele não é mais utilizado para fazer outros meios, a não ser reservar valor, especulação, guardar dinheiro, porque ele se tornou uma moeda muito mais forte ultimamente, que não depende tanto de um ecossistema para ser funcional. Então, eles mantêm em funcionamento a economia de uma plataforma. Então, os usuários eles podem interagir com esse ecossistema e utilizar os serviços oferecidos. Eles ajudam no crescimento meio que desse ecossistema. Dois exemplos disso é a Binance Coin. A Binance Coin, inicialmente, ela foi lançada como uma utility coin para pagar essas taxas de negociação com desconto. Então, e comprava outra criptomoeda a partir dela, o que você obtinha também uma taxa de negociação mais baixa. E a Chainlink, que é utilizada para pagar os operadores de nós, os oracles, que a gente chama. Partindo agora para as Layer Zero, as Layer Zero são altcoins projetadas para facilitar a comunicação e compartilhamento de dados entre diferentes blockchains. Ou seja, eles resolvem o maior desafio de um ecossistema de blockchain, que é a falta de interoperabilidade. A interoperabilidade é a falta de comunicação entre as blockchains existentes. Então, por exemplo, o Bitcoin não consegue operar com a blockchain da Ethereum e assim com a da Solana. Então, elas operam de formas separadas, elas não conseguem ter essa conexão. Então, elas são isoladas uma da outra. Então, o que essas Layer Zero fazem é criar essa conectibilidade. Então, elas atuam na transferência de ativos e no compartilhamento de informações e dados. Um exemplo disso é a Polkadot, que é uma plataforma projetada para conectar várias blockchains em um único ecossistema. Partindo agora para os outros tipos de altcoins, a gente tem os meme coins. As meme coins são moedas digitais, basicamente, que surgiram como uma piada ou uma sátira, sobre muitas vezes inspirados por memes da internet ou eventos culturais populares. Teve tanto um meme do Elon Musk no Twitter, que ele meio que criou a altcoin ou ajudou a expandi-la, e meio que isso virou uma febre, todo mundo quis comprar, e basicamente serve como especulação de mercado, não tem quase nenhum embasamento sobre, a não ser tirar uma sátira sobre algum meme possível aí. Então ela tem uma grande base de usuários, por incrível que pareça, e valores de mercado muito elevados até, por ser uma criptomoeda que não tem tanta utilidade. E ela não tem basicamente nenhuma utilidade técnica ou propósito específico, é basicamente para fazer graça e tirar um sarro de alguma coisa. Então eu trouxe aqui dois exemplos possíveis, que são a Dogecoin, que é o primeiro meme coin criado em 2013 como paródia do Bitcoin, e a Pepcoin, que vem crescendo muito ultimamente, que é inspirada única e exclusivamente no meme Pep the Frog. Então eu lembro que a Pepcoin subiu muito, teve uma escalabilidade enorme, assim, tipo, subia 200% num dia, então, assim como pode subir, mas pode descer também. Aí a gente tem as altcoins de gaming, então são criptomoedas voltadas para o ecossistema de jogos, sendo utilizadas em plataformas de games baseadas em blockchain. Então elas impulsionam a economia interna dos jogos, então elas ajudam na compra de itens digitais e na recompensa de jogadores. Aqui eu trouxe um exemplo, que é o Axie Infinity. Ela virou depois, posteriormente, uma moeda, que é um dos jogos mais populares que tem que usam a blockchain como meio de se basear. Então, os jogadores basicamente criam batalha e negociam criaturas chamadas Axes. Então, é um modelo de jogo, basicamente, são modelos de jogo pay to earn, onde o jogador pode ganhar dinheiro por estar jogando o jogo.